Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série. Faça o seu primeiro jogo da Unity. Aqui quem tá falando é o Jonas da Quantum. E nessa aula a gente vai fazer as pilastras aqui do Flappy Bird, né? Lembrando como que funcionam essas pilastras, né? Como que elas têm que funcionar. Então, a gente vai ter um par de pilastras aqui, né? Essa pilastra vai ter uma na parte de baixo e uma aqui na parte de cima. E essas pilastras, elas precisam andar juntas até chegar aqui, mais ou menos, e aí elas têm que voltar para cá. E elas também têm que sortear a posição vertical toda vez que elas voltam aqui para o comecinho do jogo, né? Então, beleza. Como que vai funcionar essas pilastras? Para começar, a gente vai ter um objeto pai, que vai ter essas duas pilastras com objetos filhos dela. Como que isso funciona? Ó, eu vou clicar com o botão direito aqui na minha hierarquia, vim criar vazio, né? Create empty, para criar um objeto vazio. Vou chamar de pilastras. Esse objeto pilastras, ele vai comportar as imagens das pilastras que a gente vai usar. Então, como que funciona essa relação de objeto pai e objeto filho? Eu vou arrastar aqui essa imagem da pilastra para dentro desse meu objeto vazio pilastras. E aí, o que você percebe? Se eu mexer esse meu objeto pilastras, veja que eu estou mexendo pilastras, não essa pilastra filha aqui, tá? Eu estou mexendo no objeto pai. O objeto filho também se move. A mesma coisa caso eu rotacione ele, caso eu aumente ou diminua o tamanho dele, e de novo, né, se eu mover ele. Como que a gente vai querer que isso funcione? Eu vou posicionar aqui a minha pilastra, mais ou menos aqui. Eu seleciono meu objeto aqui, vou apertar Ctrl D para criar uma outra pilastra aqui embaixo. Vou colocar a rotação em 180 e vou arrastar essa pilastra mais ou menos para cá. Então, o que acontece agora, né? Se eu clicar aqui no meu objeto pilastras e mover ele, eu consigo fazer ele simular essa pilastra do jeito que a gente quer que ela funcione no jogo, né? Então, com isso, a gente já tem um objeto meio montado aqui. Agora a gente precisa, claro, escrever o código dele. Então, como que vai funcionar? Vamos lá aqui na nossa pasta Scripts, vou clicar com o botão direito, criar, C# Script e criar um objeto chamado pilastras. Beleza, vou arrastar esse código pilastras aqui para dentro do objeto pai, tá? Vou clicar duas vezes para ele abrir o código. E aqui no nosso código, como que vai funcionar? A gente vai querer no método update, de novo, porque o update ele acontece o tempo todo, a gente vai querer mover sempre um pouquinho essa pilastra para a esquerda. Então, quando a gente fala mover um pouquinho, a gente já está pensando numa velocidade. Eu já vou criar uma variável para representar essa velocidade. Então, ó, public infloat, né, para ser um número que aceita números decimais, para a gente ter um pouco mais de flexibilidade na hora que for selecionar essa velocidade. Vou chamar de velocidade mesmo. E aqui no update, como que vai funcionar? Quando eu digo que eu quero mover essa pilastra para a esquerda, eu estou basicamente falando que toda hora eu quero subtrair o valor de x. Porque percebe que conforme eu mexo essa pilastra para a esquerda, o valor de x ali em cima em position está diminuindo. Então é basicamente isso, eu vou querer que todo frame eu diminua um pouquinho o valor de x. Lembra que na aula anterior a gente falou para criar um método separado para não poluir visualmente o update? Pois bem, vou fazer isso aqui também. Vou vir aqui, ó, criar um método novo chamado mover pilastra. E nesse método mover pilastra eu vou colocar a execução que faz a pilastra mais para a esquerda, né? Já vou chamar aqui mover pilastra no update para não esquecer. E vamos lá, como que vai funcionar? É bem simples, na verdade. Eu vou falar que transform.position, ou seja, a posição dessa pilastra é igual a transform.position, ou seja, é igual a ela mesma, mais vector3.left, ou seja, um vetor para a esquerda, né? A gente pode usar isso aqui para multiplicar a nossa velocidade para fazer com que ele vá para a esquerda, né? O que ele está fazendo aqui, basicamente? Ele está pegando... você está falando assim, Unity, eu quero que você pegue um vetor para a esquerda. Por trás disso, ele tem um vetor em que x é menos 1 e y e z são 0, tá? Isso aqui é uma abreviação que a gente oferece pra gente para facilitar a nossa vida na hora de falar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, quando a gente está falando de vetor, né? Um valor que tem x, y e z, e multiplicar por velocidade. Então, já que esse vetor aqui tem menos 1 em x, se nossa velocidade for 10, por exemplo, ele vai menos 10 de velocidade o tempo todo. Lembrando que quando a gente está falando de vetor, quando a gente fala menos 10 em x, a gente está indo para a esquerda. Vector3.left. E mais um valor que a gente vai precisar colocar aqui é o time.deltaTime. Esse time.deltaTime aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes com você, mas basicamente você vai ter que usar ele sempre que você está mexendo com uma coisa que se movimenta de forma constante e geralmente no update. Por quê? Esse time.deltaTime ele vai servir para, independente do dispositivo que você está usando, seja um computador que está rodando lá o seu jogo a 200 FPS, um celular está rodando a 30, ou um console está rodando 60, ele vai se mover na mesma velocidade. De novo, não vou entrar em muitos detalhes, mas pode acontecer de
se você não usar o time.deltaTime, as coisas se moverem em velocidades diferentes dependendo da quantidade de frames que você tem no seu jogo. Ou seja, quanto melhor o dispositivo que você está jogando, mais rápido as coisas se movem e não é assim que a gente quer que as coisas funcionem. O time.deltaTime vai servir para igualar esse valor entre dispositivos, beleza? Agora, é interessante que a gente use uma pequena abreviação, porque veja bem, a gente tem aqui um transform.position igual a ele mesmo mais alguma coisa. Uma forma de você tirar essa redundância é fazer o seguinte, ó, eu vou copiar essa linha aqui, dupliquei ela, e aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que transform.position é mais igual a essa conta toda aqui que eu escrevi. É a mesma coisa, galera. Quando você fala que um valor é mais igual a alguma coisa, você está falando que esse valor é igual a ele mesmo mais alguma coisa. É exatamente a mesma coisa essas duas linhas aqui, tá? Só que essa segunda, ela é um pouco mais elegível, ela corta essa redundância aqui. Então é mais elegante, a gente costuma usar essa forma aqui. Vou até apagar essa primeira forma, beleza? Então, vamos lá na Unity só para ver se isso está funcionando. Ó, vou colocar aqui que minha velocidade é 4, por exemplo. Vamos ver se essa pilastra realmente vai andar para a esquerda do jeito que a gente quer. Aí, ó, tá vendo? A gente deu um play e ela já começou a andar do jeito que a gente queria. Bom, beleza. Com essa parte feita aqui, o que a gente precisa fazer é que a pilastra, quando ela chegue aqui mais ou menos, ela volte para o ponto inicial dela. Isso é bem tranquilo de fazer na verdade, tá? Como que vai funcionar? Bom, eu vou criar um objeto vazio aqui, chamado limite esquerdo. Vou vir aqui do lado do nome desse objeto, vou clicar nesse cubinho e ele me oferece alguns ícones para representar esse objeto. Isso aqui é muito útil quando você cria um objeto vazio e precisa saber onde ele está na cena. Então, por exemplo, se eu colocar essa bolinha vermelha passa a representar o objeto. Eu vou deixar aqui mais ou menos, tá bom. Beleza. E aqui eu vou criar o meu limite direito. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar uma bolinha amarela. E vou colocar aqui mais ou menos, tá ótimo. E aí, o que eu vou querer fazer? Lá no meu código, eu vou precisar de uma referência para esses dois carinhas aqui. Então, vamos lá. Vou vir aqui em cima, vou criar um public transform, tá? Transform porque é uma variável tipo transform que eu vou querer verificar a posição dele, tá? Então, lembre que o componente transform tem essa variável aqui, position, e a gente vai querer acessar o x dela, por isso que um componente transform que a gente está criando ali. Vou chamar de limite esquerdo. E eu vou criar também um transform e chamar de limite direito. Beleza? Bom, o que eu vou fazer? Sempre que eu mover minha pilastra, logo em seguida, eu vou querer verificar se ele passou do limite esquerdo. Porque se ele passou do limite esquerdo, eu quero que ele volte ao limite direito e sorteie a posição mínima e máxima dela. Então, uma coisa de cada vez, né? Então, uma coisa muito útil que você pode fazer quando você está programando é usar esse barra, porque ele representa um comentário. É uma linha do código que não vai ser executada. Ela fica aqui de comentário só para você, desenvolvedor. Então, vamos lá, eu vou querer fazer o seguinte, verificar se passei pelo limite esquerdo, né? Se sim, voltar para o limite direito e sortear a altura da pilastra, para que o jogador não tenha a pilastra sempre na mesma altura. Bom, vamos lá. Eu vou, de novo, criar isso no método separado para deixar bem organizadinho isso aqui, tá? Então, vou criar um método chamado verificar limite e vou fazer o seguinte. Vou verificar se o transform.position.x, ou seja, a minha posição em x, é menor. A gente usa esse verificador aqui para poder saber se uma coisa é menor que a outra na Unity. E o limite esquerdo.position.x. Ou seja, se eu passei do meu limite esquerdo, se o meu x está menor, eu estou mais para a esquerda do que o meu próprio limite esquerdo, eu vou querer voltar para o limite direito. E como eu disse, né? Sortear a altura da pilastra. Fechou? Então, vou até apagar esse comentário aqui, porque ele foi lá para baixo. E vou colocar aqui o meu verificar limite logo depois de mover a minha pilastra. Bom, então, voltar para o limite direito, basta eu falar que meu transform.position é igual ao meu limite direito.position, certo? Porque eu vou pegar a minha posição, meu vetor 3, o meu vector 3.position, né? Meu x, y, z, e substituir pelo position do meu limite direito. Vamos ver se isso vai funcionar. Se isso funcionar, a gente vê como que a gente vai fazer o sorteio da altura da pilastra. Então, vamos lá para Unity. Vamos lá na nossa pilastra. Não podemos esquecer de referenciar, tá? Quem é o limite esquerdo, quem é o limite direito. Aqui. Então, vou arrastar aqui meu limite esquerdo. Vou arrastar meu limite direito. Beleza? Vou dar um play. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos ver se quando ela chegar no pontinho vermelho, ela volta para amarelo. Beleza, tá funcionando. Ó, toda vez que ela chega no pontinho vermelho, ela tá voltando pro pontinho amarelo. Show de bola. Nossa pilastra, ela já anda e já volta. Ela já tem essa capacidade, né, de ser infinita no nosso jogo. Então, ok. Como que a gente vai fazer, então, para definir a altura da pilastra? Bom, como você deve imaginar, a gente vai precisar de duas variáveis. Uma para representar a altura máxima e uma para representar a altura mínima que a gente quer. Então, ó, vou colocar aqui um public float, altura máxima, e um public float, altura mínima. Já na Unity a gente vai definir esses valores, beleza? Bom,
como que a gente vai ter que fazer então? Eu vou criar um novo método aqui, chamado definir altura, e vou chamar o definir altura sempre que eu voltar aqui para o meu limite direito, porque faz sentido, se eu voltei para o limite direito, tá na hora de definir essa altura de novo. Eu vou falar o seguinte, transform.position é igual ao new vector tree, né? Porque eu quero definir um novo x, um novo y e um novo z para essa minha posição da pilastra. E quem que é a minha posição em x? A minha posição em x é a minha própria transform.position.x. Eu não quero mexer no meu x, eu só quero mexer no meu y, beleza? Quem que vai ser o meu y? Bom, aí que tá, né? O meu y vai ser o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui antes, uma variável do tipo float, chamada altura sorteada, certo? O que é a altura sorteada? Ela é um random.range, e esse método aqui, esse random.range, ele serve para a gente sortear um valor, e a gente passa um valor mínimo e um valor máximo, e ele retorna para a gente um valor que ele sorteou ali. Então, por exemplo, se eu colocar entre 0 e 10, ele vai sortear um valor entre 0 e 10, e guardar aqui nessa altura sorteada. E aí a gente vai colocar a altura sorteada aqui, ó, no valor de y. Z, a gente vai deixar em 0, porque a gente não vai mexer no eixo Z. A gente está fazendo um jogo 2D, né? Nem faz sentido a gente mexer nesse eixo Z aqui. Vamos deixar do jeito que ele tá mesmo. Ou seja, melhor que 0 é transform.position.z, porque a gente não quer mexer nele, beleza? E bom, quem que vai ser 0 e quem vai ser 10? Lembrando que o primeiro número que a gente coloca é o valor mínimo, e o segundo número é o valor máximo. Então, ora, eu preciso colocar aqui a altura mínima, e aqui eu preciso colocar a minha altura máxima, beleza? Então vamos ver. Se tudo der certo, na hora que a gente mudar os valores lá na Unity e ele chegar na bolinha amarela de novo, ele for mandado para o nosso limite direito, ele vai ter que mudar a altura dele, beleza? Então, vindo aqui na Unity, ela dá uma carregadinha, né, pra compilar o código. E se a gente vem aqui em Pilastra, a gente vai ter a altura máxima e a altura mínima, tá vendo? Como que a gente define isso? Bom, é só a gente definir onde que é a nossa altura máxima e onde que é a nossa altura mínima. Como que eu faço isso? Ó, se eu abaixar aqui mais ou menos para o mínimo que eu quero, ó, deixando aqui só pra gente poder ver mais ou menos onde fica na câmera. Aqui, ó, minha altura em y tá menos 2,51. Então, eu vou colocar que minha altura mínima é menos 2,51. Se eu subir tudo aqui, deixa mais ou menos aqui mesmo, minha altura máxima é menos 0,11. Então, menos 0,11 é minha altura máxima. Vou colocar aqui. Vamos ver se toda vez que ele mudar, voltar para a bolinha amarela, ele vai ter uma altura diferente, né? Então, vamos lá, ó. Opa, beleza, ele tá aqui em menos 0,59. Vamos ver se quando ele voltar, ele vai ter outra altura. Opa, menos 0,16. Então, tá funcionando o nosso sistema de mudar a altura. A única coisa que não é legal ainda é que toda vez que começa o jogo, ele não tá sorteando a altura dele, né? Então, o que a gente pode fazer? Lembre que o método de start acontece uma vez, toda vez que esse código entra em cena. Então, eu posso colocar aqui o definir altura também no start. Quando começar o jogo, ele vai sortear a altura inicial dessa pilastra aqui. Então, vou dar um play. Vamos ver se ele vai mudar a altura mesmo. Ó. Vou colocar a aba game aqui do lado, pra gente conseguir ver com mais calma. Vamos ver. Ó, vamos ver aqui. Tá em menos 0,54, nosso y. Dei um play. Menos 1,4. Beleza, ele mudou. Deixa eu dar um play de novo pra ver se ele vai pra outra altura. Menos 1,8. Beleza. Tá funcionando a nossa pilastra. Fechou? Então, na próxima aula, a gente vai dar uma olhadinha como que a gente faz para essa pilastra interagir com o passarinho. Porque nesse momento, ó, mesmo que eu coloque aqui que a gravidade do passarinho é 0, só para ele não cair, nesse momento, o passarinho não está interagindo com a pilastra. Ó, a pilastra passa direto por ele. E a gente quer que essa pilastra mate o passarinho caso ela encoste nele, né? Assim como ele tem que fazer ponto se ele passar por ela. Então, na próxima aula, a gente vai ver como que faz para o passarinho interagir com a pilastra por impacto, né, encostando nessa pilastra, e depois a gente vai mexer também em como o passarinho faz para interagir com ela, para fazer ponto, né, para gerar ponto para ele toda vez que ele passar entre ela, beleza? Então, te vejo lá na próxima aula.